Alô maldinha e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Olhos nos Olhos. A convidada que eu vos trago hoje é a dona de uma beleza indescritível, assume-se como amante de viagens e por isso pode-se dizer que é tão objetiva como uma lente de uma máquina fotográfica, sendo que considera que os terminais dos aeroportos são a sua segunda casa e onde começa e termina ciclos. Ficou conhecida do grande público em 2012, quando pousou para a revista J, e em 2013 com a sua participação na série juvenil I Love It, da TVI. É licenciada em Educação e doutorada em Psicologia e conta com mais de 60 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. É investigadora na área da Psicologia, na parte da Educação, Linguagem e Neuropsicologia. Na área da televisão e ligada à sua formação, fez parte do programa SOS 24 da TV 24 e mais tarde comentadora do programa Você na TV no separador Crónica Criminal. Mais recentemente lançou uma app para ensinar português como uma segunda língua. Fiquem a conhecer um pouco mais sobre Sandra Figueiredo. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite e por teres dito logo que sim, que aceitarias fazer parte deste projeto, ainda que muito no início. É um gosto ter-te aqui e quero conhecer um bocadinho aqui sobre todo o teu percurso, quer pessoal, quer profissional, obviamente dentro daquilo que queiras contar. Relativamente aqui à parte pessoal e recorrendo à parte da infância, sentes que tiveste uma infância feliz, apoiada com a tua base familiar, obviamente? Ora bem, normalmente quando se faz essa pergunta a resposta é sempre muito frequente, é positiva, mas eu tive uma infância muito infeliz. E foi a que me fez soltar velas e ir contra ventos ainda hoje. Tenho muitas marcas da infância infeliz que tive, mas que me fez tornar-me muito lutadora. Exatamente. Sim, porque quem não conhece, és natural de Aveiro, com e, muito gosto, exatamente, e neste momento, e já desta parte há alguns anos estás em Lisboa, achas que toda essa vertente menos positiva da tua vida fez com que te tornasses uma pessoa mais forte a nível de personalidade? Sim, mais forte, ou pelo menos com mais força para conseguir os meus objetivos. Por outro lado, tal como qualquer trauma, não foi uma infância com episódios assim que possa definir muito especificamente traumáticos, mas foi uma infância muito difícil, de necessidades, e que deveria ter tido apoio, um apoio diferente. E por isso dá uma força, sim, mas há sequelas. Qualquer criança fica com uma sequela e a minha talvez seja os receios, as ansiedades, mas a maior parte do tempo e a maior parte de mim é toda força graças a essa infância. Eu acredito, aliás, que se não fosse essa infância e a adolescência complicadas, em termos muito repressivas, é disso que estamos a falar, repressivas, em termos de laço familiar difícil, débil, eu até assumo isso nas redes sociais. Não sou aquela falsa hipócrita que no dia da mãe, por exemplo, é tudo flores. Não é e não tem de ser. Claro. E não tem de ser, infelizmente. Mas com tudo isso consegui ir chegando e ainda vou chegar mais longe. Sim, obviamente. E estarmos aqui a falar realmente olhos nos olhos. Eu sempre disse, um dia quando eu contar a minha história total, as pessoas, primeiro, metade delas não vai acreditar. Exatamente. E a outra metade eu vou pôr a chorar Portugal um dia. Um dia Claro. eu dou uns detalhes do que eu passei. Acredito que sim, e para quem te acompanha diariamente nas redes já percebeu que pronto, efetivamente tens essas sequelas. Eu acompanho-te nas redes diariamente e também foi isso que me fez convidar-te, porque normalmente as pessoas assumem muito fazer uma entrevista só sobre porque é que estou a fazer isto neste momento a nível profissional, mas há toda uma história por trás. Achas que essa infância, esses momentos menos positivos, por assim dizer, que se tornaram positivos na parte da tua personalidade, influenciaram de alguma forma a tua escolha na tua área profissional? Não sei se influenciaram. Eu penso que quando me defini como pessoa, e muito cedo, normalmente diz-se que só se define como pessoa exatamente aos 24 anos. Eu penso que logo desde os 9 anos eu sempre disse duas coisas, e que vai ser engraçado dizê-lo agora, porque, ai meu Deus, agora as pessoas vão fazer contagem e vão saber que idade é que eu tenho. Mas aos 9 anos eu dizia, eu um dia vou ser professora universitária, eu nem percebi o que era isso, mas na 4ª classe, e vou ser apresentadora do
mini chuva de estrelas. Portanto, estas duas coisas, eu fiz formação nas duas áreas. Exatamente. Não para a mini chuva de estrelas, mas, Sim, portanto, mas é por aí. E ajudou-me a moldar, no entanto, talvez também a educação repressiva que tive, falhas, porque eu acho que eu posso dar um exemplo muito claro, posso falar disso abertamente, só os meus próximos é que sabem, nem nas redes sociais não há oportunidade de se falar sobre as formaturas. Por exemplo, as pessoas quando, e aqui já estamos a falar de quê? Aos 21 anos, aos 22, uma pessoa licenciada, depois fiz o doutoramento logo a seguir, mas não é normal que os pais não estejam presentes na formatura e estarmos entre centenas e centenas de pessoas e eu ter percebido, nem tinha reparado na altura, eu era a oradora nesse dia, em 2005, recordo-me, lá estou eu, nós gostávamos. Mas recordo-me de ser oradora, porque era a melhor aluna do ano relativo ao meu curso naquele momento, e depois é que eu percebi que eu era a única pessoa, e digo isto assim feliz por tudo que alcancei, porque eu era a única pessoa que não tinha os meus pais e que estavam em casa porque não lhes apeteceu e nunca quiseram saber do meu percurso. Eu Curioso. era a única pessoa que não tinha lá os meus pais. Curioso, porque temos uma história semelhante, então. Pronto, porque... eu dou parabéns a quem tenha tido a força para seguir direito, porque nesses momentos nós dizemos, basta, às para vezes quê? pomos muito, e às vezes colocamos durante o nosso crescimento muito em causa, se calhar, se estamos a fazer a escolha certa, porque falta-nos esse apoio. Normalmente as pessoas estão habituadas a ter aquela base que sabem que se as coisas não correrem bem podem voltar à base. Se calhar, no nosso caso, não é? Estás a falar, e eu também agora estou aqui a regular um bocadinho essa questão, acho que é o momento ideal em que chegou a hora de nós agora, se calhar isto aconteceu por algum motivo. Acreditas muito que o destino já está traçado em algumas partes? Eu sou muito crente e muito ligada à via espiritual, não só porque sou católica, pronto, Sim. e nisso foi uma boa educação que eu tive, realmente, considero, mas também eu creio muito, apesar de ser cientista, eu acredito plenamente, é que nem me venham tentar refutar a questão de outras entidades, e que eu sei quem são os meus protetores. Claro. Isso recentemente. Então, isso fez com que eu conseguisse ir suportando uma série de problemas. Na altura nem tinha tanta consciência, aos 22 anos eu não tinha consciência daquilo que estava a passar, que era grave, até alguém me ter dito: não é normal que tu, sendo a melhor aluna e neste contexto, mesmo não fosse a melhor aluna, e não ter os teus pais ao lado como nunca tiveste desde o início. E aí começas a perceber E normalmente a via a mais comum, tornas-te um delinquente, que é o normal, não é preciso estudar psicologia. A marginalização, um comportamento mais desviante ou um querer deixar de ser, Sim. uma autoestima baixa, que não tenho, é o caminho mais certo, porque não temos apoio. Então se não tivemos, e não tive apoio durante todo o tempo, e mais força fui ganhando. E eu hei de chegar às minhas metas, só que também, claro, sofro muito por pensar que a imagem que vocês veem aqui, lá está, até pela cor dos meus olhos, é sempre a imagem da vaidosa, quem não me conhece, às vezes até já ouvi coisas do género, possivelmente deve ter sido sustentada para conseguir os seus estudos quando não sabem que eu tive de trabalhar. E de trabalhar até, não só como modelo e fazer coisas engraçadas, e o que eu tenho de esperar para conseguir retomar metas, por exemplo, como na TVI, que ainda estou à espera de voltar a ser chamada, e outras coisas não foram aqui referidas, de programas que eu fiz e que já faço desde 2009. A formação que investi, e voltava atrás a fazer tudo igual, e às vezes penso só, se talvez pudesse ser um pouco mais esperta, há demasiados espertos e espertinhas neste mundo, tanto no académico, mas mais no mundo televisivo, cada vez mais que nos passam a perna e que acham que são mais inteligentes que nós, mas nós vamos lá chegar. Sim, eu acho que hoje em dia, e já que falaste nesse ponto, o que conta para quem está numa direção de uma estação ou numa direção de programas é a figura bonita da pessoa, obviamente que tu a tens, mas se calhar o número de seguidores nas redes sociais, não interessa se tens formação ou se não tens, acho que isso, ok, eu ser uma figura bonita e tudo muito mais, e estamos cada vez mais a caminhar para uma era digital, em que obviamente a interação digital conta, mas não é só isso que conta. Mas acho que é isso que nos dá mais força para, ok, vamos chegar, às vezes em conversações, pronto, a minha relação com a minha mãe, neste caso,
minimamente saudável dentro do que eu posso considerar, mas às vezes ela diz, gastas tanto, estás a fazer tanto, tens nesse tipo de formações, não sabes se vais lá chegar, este mundo não é fácil, e eu, mas se eu não tentar, o que é que eu vou saber se vai resultar ou se não vai? Acho que se calhar temos aqui um bocadinho essa coincidência, não sei, chegamos acho que... aqui a um ponto de encontro sem Eu não te conheço de lado nenhum. A primeira vez que nos estamos a conhecer pessoalmente. E não tenho muita história ainda para contar na área televisiva. Poderia ter mais, mas eu acho que, aliás, eu há pouco referiste também a questão quando se falou aqui a questão espiritual, até foi do destino traçado, sim, exatamente. Eu acredito sim muito no destino traçado, mas nós mudamos as coisas facilmente, o desenho da nossa vida. Sim. Se de repente eu agora disser assim, para mim chega, não vou esperar mais, acabou. Ou então eu vou seguir aquela outra via que muita gente usa e eu sei, a porta está aberta se eu quiser, eu não a uso, eu vou esperar que a porta se abra, a porta certa. Ela é assim mais difícil, mas é por aí. Exatamente. Sim. No seguimento do que eu disse inicialmente, e agora passando um bocadinho mais já aqui há uns anos à frente, a nível da tua grande participação a público, foi com a tua capa na revista J, como é que surgiu esse convite? Já foi no seguimento do facto de seres modelo, fazeres trabalhos de modelo, surgiu do nada? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, então é assim, situando até... corrigindo a questão da cronológica, de facto, a revista J e todas as outras, depois os outros trabalhos que voltaram, que seguiram. Sim. E que já não foram tão expostos, porque esse foi o meu último trabalho exposto, em que eu decidi, isto foi 2010, e eu decidi, não, chega, porque isto vai-me prejudicar. Eu não tinha essa noção, ainda estudava, mas estava a meio de doutoramento e recordo-me, não, isto vai-me prejudicar, é complicado. Eu estava a viver em Aveiro e gostei muito de estar em Aveiro. Se não fosse aquela universidade, eu não estava salva, não estava aqui hoje. Não me tivesse enfiado nos livros e vivido com eles. Mas, e com os meus amigos, eu tenho muito bons amigos, é uma coisa boa, porque a minha família são os meus amigos. E também uma grande família que significa sangue, não é? Sim, não. De facto. No entanto, eu comecei foi em 2008, quando integrei o concurso das 10? Eram 10 ou eram 20? Não sei. Vamos para o 10, que é bonito. As 10 mais belas de Portugal, da FHM, na altura, entretanto extinta, do grupo Empresa. E daí é que começaram a vir muitos convites, mas eu antes já fazia também trabalhos, lembro-me que ganhei um prémio relacionado com a revista Ragazza, coisas deste género. Publicidades, coisas, digamos, melhores, porque de facto a exposição corporal não era por aí o caminho, mas eu fiz uma parte desse caminho, mas um pouco inocente também, até que tive alguns amigos que me recomendaram, Sandra, se tu fores por este caminho, as pessoas só vão olhar para ti como um corpo. Ainda hoje é a mesma coisa, mas de qualquer forma, foi o meu último trabalho em que eu aceitei fazer a capa J, portanto a capa FHM foi muito mais exposta. Exatamente. Até. Mais exposta não, a capa não foi capa, os vários editoriais. Exato. E nessa altura até deu origem a um docu-reality, foi meses, mas foi muito interessante, na SIC Radical especificamente. Tudo começou por aí e a verdade é que se deu muita exposição, sim, é verdade. Exato. E depois eu decidi concorrer ao CC Casting, do curto-circuito, e recordo-me ter ficado na fase penúltima, portanto não cheguei mesmo à final, que eram só 5, mas todos os nacionais a concorrer a apresentador de televisão, eu não me enquadrava no projeto em si. Porquê? Porque eu não tenho aquela cultura musical, eu não tenho aquele tipo de falar, e também não quero ter, mas dou muitos parabéns a quem o tem, porque cada um deve estar no seu formato. Sim, a tua área não era essa. Sim, não era, mas eu gostava, obviamente, foi a primeira vez que tentei um casting para a área que eu queria, porque eu estava a formar-me, era para reportagem em televisão, apresentação em televisão. E então fiz jornalismo televisivo também. E pensei, bem, o meu dia tem mais do que 24 horas, é o que parece, eu vou continuar a apostar. E realmente não contava passar às finais, e foi-me dito, eu não me recordo o nome dela, mas na altura a equipa era constituída também pelo Rui Unas, recordo-me da produção. Eu não me lembro da figura feminina, que era assim, impositiva, mas
assertiva e que me Exato. disse assim, eu pensei, ai meu Deus, vou ouvir o raspanete, porque não tinha corrido ali muito bem um primeiro direto, que até fiquei muito, muito assustada com uma situação que aconteceu, que as pessoas não perceberam muito bem, não adianta agora, passando à frente, mas a verdade é que eu passei todas essas fases e não consegui passar a final. Ele explicou-me, tu tens o perfil típico de uma apresentadora de RTP, tu vais conseguir ir para onde quiseres. Exatamente. Só que isso não é assim, para onde quiser, porque a sorte nós temos, há uns temas Está da mal sorte... distribuída. Está mal distribuída mesmo. Eu decidi depois apostar mais na formação realmente televisiva. Claro, E exatamente. dizia-me sempre isso. Eu recordo-me do Francisco Ferreira, eu sou má para nomes, eu penso que é este o nome dele, da SIC, selecionou 2 pessoas da turma, eu não me lembro também do nome do colega, que era muito melhor que eu, mas ele era mesmo jornalista, de facto, e ele depois virou-se para mim e disse, e tu fazes o que quiseres em televisão, é só escolheres. Eu disse, não é só escolher, não. Ele disse, tens as portas abertas, porque tu és uma ótima apresentadora, mas não para aqui, para o jornalismo. Exato. E foi muito claro. Exato. Até agora, depois foi nos canais mais a norte, fui fazendo programas de entretenimento e gostei bastante, Claro. tanto conduzir como apresentadora como repórter. Depois apareceu a parte mais da representação, que não é a minha área de todo. Eu acho que Não te identificas? não me identifico. Considero que, por um lado, ainda bem, porque toda a gente gosta muito de ser ator e atriz. Temos bons atores, boas atrizes. Acho que ainda temos melhores. Estou a pensar num nome muito específico, Hugo de Sousa, diretor artístico e de realização da Plural. Tive o prazer de conhecer e até de conduzir uma entrevista, que é uma ótima pessoa, profissional, discreto, e é isto que se deve ser em televisão. Claro. No entanto, o que me diz respeito à ficção, e fiz ainda várias coisas, até entretanto integrar o elenco do I Love It, eu pensei, isto não é para mim porque eu preciso comunicar e não de representar uma outra pessoa, isso não sou eu. E fui-me desligando da Plural e mantive mais na minha vida académica, até que entretanto, pronto, eu entretanto estive um ano na CMTV, todas as sextas-feiras na Rua Segura, como comentadora, que apareceu por acaso. E depois o por acaso manteve-se, tornou-se muito constante ao longo do tempo. Depois foi a TV 24, mas eu nunca me encaixei propriamente, mas eu aceito. Claro. Eu aceito e aceitaria voltar até. Sim, e viraram para o entretenimento. Eu também sempre disse, eu acho que não tenho nem cara sequer para estar. A minha imagem não é de estar... O meu cérebro sim, e o de muitos colegas, mas a minha cara não é de estar num programa informativo. Exatamente. Mas eu estava lá, ok, depois tentaram, então fizeram os testes na crónica criminal do Você na TV. Entretanto, extinto, que foi também quando eu não fui dispensada, simplesmente terminou. Sim, exatamente. Houve umas mudanças nas direções, como sabemos, complexas. Agora está tudo, eu acho que a TV está ótima. E eu acho que entretanto o meu nome se perdeu por lá, mas sempre continuei como comentadora e realmente eu levava audiências, de facto. Claro. E é muito fácil elevar audiências e sair-nos bem, termos sucesso com uma pessoa como Manuel Luís Goxa, que para mim é o melhor apresentador. Sim. Ele e Catarina Furtado são os melhores apresentadores para mim em Portugal, e que te eleva também no próprio programa. Elogia, ela é uma pessoa extremamente grata, gosto mesmo, além de ele ser muito inteligente, ele sabe verificar nas outras pessoas e sabe ser simpático com todas as pessoas, porque todos nós temos talento, seja no que for. Ele comentava isso precisamente com a Tiziana na altura que lhe fiz a entrevista também, porque ela refere precisamente isso, porque ele é o apresentador principal e podia não dar relevância às pessoas que estão em estúdio. E ele dá essa relevância, e se tiver que ir em direto, como fez com ela também, de elogiar o trabalho, ele faz. E acho a Tiziana, já agora, merece ser muito elogiada e acho que é subvalorizada, muito subvalorizada. O trabalho dela, é bom que ela ouça isto, que saiba isto. Nós sempre nos demos bem lá, entretanto, por acaso não temos assim contactado, porque uma pessoa com as circunstâncias de vida, não é? Obviamente. Pessoais Cada um e tudo depois mais, acaba por... não é? Uma pessoa acaba por raramente, olha lá e tal, assim muito raro, um bom Natal, mas a Tiziana é uma pessoa que devia ser muito mais valorizada naquele canal, porque ela trabalha há muito tempo como jornalista e não estar apenas até a fazer o trabalho que faz, adicionar outros. Exato, e não faz um trabalho simples e que no fundo acaba por ser uma ajuda para quem está a comentar, que era o teu caso que estavas lá a comentar. Obviamente tinhas de fazer o teu trabalho de casa, por assim dizer, saber o que se ia tratar no programa, mas dá mais ou menos, porque nós não sabíamos normalmente.
só sabíamos quando chegava. Dia. Sim, daí que fomos... Ou ainda o desafio era maior. Fomos mesmo, alguns de nós, colocados a testes e mesmo estávamos a ser testados sem sabermos. Pois, estávamos. exatamente. E foi assim quase um ano no sendo programa. Assim ainda dá mais trabalho porque tens que aproveitar aquilo tudo que é esmiuçado pela pessoa que está no local, não é? E acaba por... Mas é isso que te fascina nesse tipo de documentários? O que me fascina mais, como há pouco referi, tem a ver com a apresentação de televisão, porque eu acho que Sou Talhada é para tal, é para comunicar, não propriamente para analisar e comentar, embora não seja muito diferente, sim. E sabemos que até é uma posição muito bem considerada, talvez mais no contexto norte-americano, mas talvez pela formação que tive, o comunicar é mais comigo, na área de entretenimento, também porque... Não sei, eu e as palavras somos assim, um conjunto e também porque eu não sou só aquela pessoa séria que possam associar, como associavam por vezes à crónica criminal. Exatamente. Tirando aquelas pessoas mazinhas, eu lembrei-me uma vez de ter tido a triste tentativa, assim pode-se dizer isso, de um sábado, recordo-me, em novembro de 2018, ter ido verificar os comentários numa das publicações que apareciam relacionadas comigo. Horríveis. Eu fui tomar banho em pranto, a chorar mesmo, porque as pessoas são más, as pessoas são terríveis. Eu fico triste com portuguesas espectadoras que escrevem coisas do género: esta só pode estar ali porque é bonita, esta, outras coisas não vale a pena estarmos assim, que já supomos, sim, não é? Exatamente. Esta deve estar, as pessoas não sabem o quão uma pessoa trabalha, o quão uma pessoa... Não fazem a mínima ideia. Exatamente. E escrevem coisas feiosas, e incendeiam, mas pronto, é disto que se vive e tem que saber ser amado e odiado. Já o Manuel Luís Goxa me dizia, assim não se sobrevivia. E eu comecei a aprender um pouco, porque eu não estava a conseguir lidar com isso. Decidi também nunca mais ver, nem que as pessoas me tentem criticar, e não vou lá ver nada. Muito isso, é de género, não vale a pena ver porque as pessoas é difícil elogiar e fácil criticar, e é o que cada vez mais se vê nas redes sociais. Infelizmente. É verdade. Voltando aqui um bocadinho atrás, e as pessoas vão perceber realmente todo o contexto e a tua paixão por estudar e por a da área académica. E entre 2006 e 2014, se a memória não me falha, se a pesquisa também não está errada, estiveste em Oxford a frequentar vários cursos na área de psicologia e da linguagem. Achas que... Sentiste alguma lacuna nos cursos em Portugal e sentiste essa necessidade de ir para o estrangeiro, ou foi mesmo por mera curiosidade? Olha, foi mais a segunda opção. Acho que nós temos instituições muito boas em Portugal. A Universidade de Aveiro é uma delas. Claro que eu a frequentei, mas graças a Deus que ela existe ali, em Aveiro. Mas temos o Minho, o Porto, temos também a atual, onde eu agora não vou estar a dizer o nome, onde eu leciono e investigo. Temos uma boa fundação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Exatamente. Mas é-nos exigido, para evoluir no nosso currículo académico e científico, não tanto pedagógico, fazermos, portanto, o abroad, irmos, sobretudo durante o doutoramento, fazermos os chamados, agora se vamos estar a ocorrer em inglês, pronto, mas são as chamadas visitas científicas complementares a outros centros de investigação, a outras universidades. Oxford aparece no meio, mas foi uma duração curta, mas como apareceu também a Universidade Autónoma de Barcelona, lá estive mais tempo a fazer um estudo empírico, como aparece a Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, e também estive em várias instituições, das quais agora não me recordo o nome, mas está tudo no meu CV, na Áustria. Exatamente. E isso aí foi puxado, porque era o frio, era tudo puxado. E então foi muito bom, porque eu que nunca tinha tido a possibilidade de viajar, foi graças à parte académica e obrigada à FCT, obviamente, que eu consegui viajar pela primeira vez na minha vida, em 2006, e lembro-me que a primeira viagem foi onde? Fiz uma a Marrocos, foi assim mais a sério ao Brasil. E daí, entretanto, já vão em quase 50 países. Mas durante os primeiros 4 anos de doutoramento, eu de facto tinha de ir àqueles congressos assim, pesados. Exatamente. E a essas formações, que não são congressos, mas a fazer os training periods nas universidades estrangeiras. De vez em quando gostava, chorei muitas vezes perdida, lembro-me, e eu pensei, sou mesmo tonta, mas isso vem da infância, dos receios de não chegares ao final da rua. Exatamente. Era mesmo isto, de
sentia tantas vezes isso quando ia a pé para a escola e sentia de novo quando estava, portanto, a se ir andar por uma cidade tão linda como é Barcelona e de repente perceber que estava numa rua completamente oposta no mapa e andei assim durante tempos e tempos. Se calhar por estar sozinha, sentias-te solitária nessa... Eu viajei sempre sozinha, sempre. Agora, recentemente, é que viajo com o meu noivo, que estamos noivos há pouco tempo. Parabéns já agora. Obrigada. E algo com que não contava, mas lá está, o destino traz-nos coisas boas, é verdade. E que é um parceiro incrível e também compreende um pouco destas áreas. No entanto, ele passou a acompanhar-me, eu consigo juntar e não faço o que colegas infelizes também, que azar nesta parte. Em todo lado. Sim, acho que... Mas a área da TV é mais complicada. Mas na área da institucional académica há aquelas pessoas infelizes que falam do turismo científico. Ora bem, nós chegamos a um ponto da nossa vida, depois de fazer ainda por cima um pós-doutoramento, que podemos escolher os congressos, talvez os locais, não preciso estar sempre a ir a Berlim e ir sempre, sei lá, a Madrid, claro. Se é que me faça entender. Sim. Pronto. Isso permite-me viajar bastante, sou muito grata às minhas instituições e escrever sobre viagens que aparecem aí. Era isso que eu ia dizer também. Foi daí que surgiu o teu bichinho pelas viagens, ele sempre tiveste, mas como nunca tiveste a oportunidade, agarraste aí a oportunidade de poder viajar, conhecer o mundo e escrever. Neste caso escreves artigos de viagem para a Sapo e é uma plataforma que eu também acompanho porque eu sou da área das viagens, a minha licenciatura base é Gestão e Turismo, tenho uma marca de viagens também e acompanho muitos artigos que escreves porque acabo por, como eu, lá está, ainda não tive a oportunidade de conhecer muitos países, acaba por ser uma influência para depois poder até vender, se tornar o destino vendável. Foi aí que surgiu esse bichinho, ou já o tinhas antes e só despertou depois com a questão da parte académica? A parte de viajar ou escrever sobre viagens? Os dois, um bocadinho os dois. Viajar sempre foi algo que eu vou-te responder desta forma. Viajar sempre foi algo que eu acho que toda a gente quer viajar. É estranho o ser humano não queira. Uma coisa é ter medo do avião, claro. Pronto, mas pode querer viajar, desejar muito e ter medo de andar de avião, não há problema algum. Quem não quer viajar é muito estranho. No entanto, depois o poder viajar não é só graças às instituições, até porque obviamente. Já tenho algumas planeadas este ano e não tem a ver com a universidade. A escrita veio depois, tu tens que conhecer o mundo para escrever sobre ele, assim como para comunicar tu tens que saber daquilo que estás a falar. Claro. Isto para tudo. E por isso é que, entretanto, adequou-se eu poder escrever numa coluna para o SAP, neste caso SAP Viagens. Não tenho, confesso, há um mês não escrevo, não tenho tido mesmo tempo. Estou consumidíssima, até te dizia, perguntava antes de vir para cá, o tempo, quando sempre, oh Deus me livre, a sério, é um stress, uma coisa, mas tenho também estado a trabalhar muito mais essa ansiedade há 2 anos para cá, nós temos que nos também trabalhar para melhorar e a ansiedade é uma coisa muito complicada, as pessoas não imaginam, acordar com ansiedade é muito complicado. Depois, como é que eu te responderia completando? A escrita, olha, eu acho que morrerei a escrever, vai ser a minha última profissão e duradoura, assim, nem que eu vá comprar uma casa no Camboja, que é dos países mais bonitos que algum dia conheci, e fico lá a escrever para o mundo, porque eu acho que todas as coisas é a escrita, mas a escrita literária. Exatamente. Talvez seja a minha derradeira vocação, entretanto, mas ainda vou ter que passar por outras etapas. Claro, obviamente, e faz parte, acho que todas estas formações, todos esses complementos que vais fazendo, obviamente que no futuro ajudará a fazer isto. Foste falando sobre o teu percurso profissional, a nível televisivo, se calhar vou tocar aqui num ponto, já falaste um bocadinho, mas sentes que foste injustiçado alguma vez? Algum projeto que sentiste que foi entregue a alguém que sentirias que estavas melhor que tu naquele lugar? Quem é que não pensa isso? Quem é da área? Exatamente. Não tenho assim nenhum em específico. A verdade é que eu tenho projetos pensados, ou tive um mais específico e que foi bem aceito e bem recebido num determinado canal, mas entretanto com uma série de alterações, não é por mal que as pessoas não se tenham lembrado, não foi atribuído a ninguém, aí ficava chateada,
mas de qualquer forma há mudanças que não me calharam bem, ou talvez um dia vá perceber quando chegar a minha vez de novo, porque Claro. isto a televisão é uma roda e as pessoas não estão lá sempre. Aliás, eu digo, quando tiver filhos, eu penso, eu tenho que incutir, se algum deles me vierem com a conversa, querem ir para a televisão ou querem ser cantores, eu tenho que lhes incutir que, não, primeiro vais estudar, tens de tirar o que seja, o plano A tem que ser outro, porque nós vemos e sabemos que há muitos atores, atrizes, até mais na parte da ficção, Sim. ficam parados. Há mesmo apresentadores, estou-me agora a lembrar de uma, não vou referir o nome, que nem voltou como apresentadora e que por acaso é uma ótima pessoa e esteve, acho, 12 anos parada. Tivemos E isso que agora, as não é? pessoas Com a falam? pandemia, Pois, porque... além dessa parte, não me sinto injustiçada. Se alguém fez injustiças, porque eu sou muito intuitiva, sabe que as fez. Se alguém me tentou a travar caminhos, também sabe que fez, mas entretanto acho que o universo vai ajustar tudo. E sei que tenho muito para aprender, sei que e quero. Ainda por cima vamos entrar no mundo, já entramos no mundo digital, Sim. mas um dia a TV é só digital. Sim, caminha para isso, não é? Exato. Então vamos ter que continuar a aprender. E se eu sei que sou uma boa comunicadora e uma boa comentadora, porque é que eu ia deixar isso de lado? E há lugar para todos nós. Temos cada vez mais canais, há lugar para ti, para o teu projeto e que espero que seja o quanto antes visto, não é? Olhos nos olhos das pessoas e deixemos sempre de ser, de querer... Portugal tem de mudar um bocado naquela coisa dos mesmos rostos em TV. Sempre a mesma coisa, Eu sempre acho a que mesma coisa. é uma área muito, muito fria em que as pessoas estão habituadas àquele registro, àquelas pessoas e têm receio de... Mesmo a Apostar. direção, têm receio em apostar, ok, eu compreendo, principalmente canais privados que têm audiências e só com audiências é que faturam, não é? Mas se não derem oportunidades a pessoas novas, acho que ninguém vai saber se poderia correr bem ou mal. E eu acho que como na vida nós devemos de não ficar com os X e fazer as coisas e eu já percebi e foi também o que me fez fazer-te o convite, que tu és uma dessas pessoas, pensa um bocadinho como eu, se calhar, por exemplo, quando recebeste o convite para fazer algumas participações a nível de ficção, como não te identificavas, mas poderias ter dito logo que não, e mesmo assim quiseste arriscar e perceber se realmente não era de todo aquilo que querias fazer, acho que realmente sim, que se deve investir em novas caras, porque precisamos disso, porque as próprias pessoas também, e nós notamos muito isso nas redes sociais, as pessoas acabam por ficar cansadas de ver sempre as mesmas caras em televisão e referem isso. É, porque a população portuguesa está mais rejuvenescida do que há 10 anos atrás. E as pessoas esqueceram-se de mudar ali o botão, ou de adicionar pessoas, de colocar pessoas em co-apresentação. Isto falo no domínio da apresentação, porque não posso falar de domínios que não domino, Exatamente. não é? Como o caso da ficção. As pessoas sabem como realizam, como dirigem e acho não tenho conhecimento, até porque não estou a par de novelas e produções portuguesas. A Netflix invade o meu ecrã. É tão boa, a Netflix é muito boa porque, pelo menos, retira-me do mundo quando é necessário. Agora, é isso que falas. Há esta questão de Portugal necessita de apostar e os diretores de programas não estão muito atentos, mas por vezes o problema não é com eles são condicionados pelos patrocinadores. Claro, obviamente. E os patrocinadores têm muito medo de arriscar porque é o dinheiro deles que entra. Exatamente. Então é mais fácil investir naquela cara que é de sempre. Sim, que sabem que está garantido, sim, mas nada isto é garantido. Isto, nós não somos só, aquela população lá está envelhecida, graças a Deus. Exatamente. Já somos uma população multicultural, também já as pessoas esquecem-se disso. E vamos ver se as coisas, claro, mudam com o tempo. Sim, e tem que mudar só assim é que faz sentido, senão vamos continuar sempre a não evoluir, não é? Sim. E depois a ter a necessidade de ir para fora para evoluirmos nós. Olha, eu não vou, de certeza, fico cá. Exatamente. E pronto, a não ser... É um bocadinho por aí, as pessoas não entendem que, é como tu dizes, há espaço para todos. Cada um é bom a fazer. Se calhar na área da apresentação, tu podes ser bom numa área e eu ser bom noutra área. E há espaço para os dois. E é isso que se calhar falta perceber. Durante este percurso todo que tu tiveste a nível profissional, há algumas pessoas que te inspiraram que possas destacar ou algum momento que destaques que ainda te ajudou a definir mais a tua personalidade? É assim, como eu sou de várias áreas, não é? Na verdade, eu tenho vários nomes muito prementes, de facto, na minha cabeça, mas
que eu preferia guardá-los porque, claro, naturalmente quem foi o orientador do meu doutoramento para mim foi um pai, Claro. até hoje o considero, até hoje ele me Exatamente. chama de filhota, mas depois, isto mais na parte académica, depois há os nossos mentores de vida, não é? E nisso reconheço o meu noivo, de facto, que me ajuda muito e quando todos nós choramos, não é? Todos nós temos aqueles momentos que choramos e queremos colocar tudo em modo avião. Eu sou um pouco assim, cada vez menos. E são essas pessoas que eu me recordo e que sei que vão estar na linha da frente, Sim. porque foram as que me foram moldando. Infelizmente não tanta família, mas atenção, eu tenho uma excelente irmã, isso tenho. É a minha parceira, somos muito diferentes na forma de ver as coisas, de viver, mas é uma parceira. Mas isso também é bom, não é? Porque há ângulos de visão diferentes. Sim, em termos de televisão, por exemplo, nesta área, a outra área, e quando eu falo TV, a parte também, digamos, a parte artística. Sim. Temos TV, temos a parte da escrita, porque eu não vou revelar a editora, mas tenho uma obra que está pendente, é mesmo o nome, é o status, está pendente, um novo romance, e tudo isto aqui envolve mentores, sim, e, por exemplo, o Manuel Luís Goxa, eu nunca fui próxima dele, conheci-o assim de repente, paraquedas, estava ali cheio de medo, não sabia se o senhor ia gostar de mim ou não, e tinha-me logo dito, atenção, ele gosta ou não gosta, e é muito direto nas coisas, e graças a Deus, ainda me recordava com uma blusa vermelha, e pensei, bem, o céu estava a sorrir neste momento, mas foi muito, muito interessante e todo o percurso com ele, perto dele, resultou em vê-lo como um mentor. Pode ser um mentor para muitas pessoas. Sim, é uma das grandes referências nesta área. As pessoas veem normalmente uma referência do exterior e não de quem está por perto. Claro, não conhecia, atenção, por isso é que eu não a refiro, não conhecia a Cristina Ferreira, porque na altura eu estive em toda nesse programa, atenção, não fora dos canais como na altura, TV24, entretanto extinta, mas antes CMTV, por aí além, na ANSI, também ainda fiz reportagens para a SIC antes, então nunca me cruzei com ela. Acredito também seja uma excelente pessoa, portanto, quando eu digo Manuel Luís Goxa, parece que estou a excluir e sabemos que... Entraste ali numa fase em que... Não a conheço, não posso falar, mas tenho por acaso uma boa impressão dela enquanto uma mulher que se fez em TV e que começou de uma forma discreta e que soube... que não é fácil no mundo patriarcal tornar-se uma grande mulher em TV, que pode ser uma mentora, mas lá está, não estive de perto, e há outras pessoas que não vou referir o nome, mas que para mim são mentores e que me chamaram a atenção em alturas, olha, talvez fazeres desta forma, olha, não, em termos da comunicação em si nunca me disseram nada, pelo contrário, nunca me tiveram nada a apontar. Na parte académica temos sempre os nossos mentores, e ainda atualmente eu tenho de ir crescendo e eu própria sou mentora dos meus alunos de mestrado e estamos sempre Acho que faz, crescer, exatamente. é complicado. Vês-te até ao final dos teus dias sempre a fazer formações, a evoluir enquanto profissional na parte académica, ou achas que vai haver uma altura em que, ok, esta minha fase terminou e agora vou investir, por exemplo, na escrita que tu tinhas dito até ao final dos teus dias? Sim, a minha derradeira vocação. É assim, a parte académica nunca pode desaparecer da minha vida. É o plano A que tem de estar lá sempre. Eu posso tirar, é uma licença sabática, mas isso é pouco tempo. Claro. Eu posso deixar em algum momento um pouco mais pendente, mas se eu abandoná-la, isso tira toda a essência e tudo aquilo por que lutei e que me fez pensar muito, lá está, na infância, mesmo sendo tão criança, eu tinha noção das dificuldades que iam aparecer na minha vida. E eu olho para trás, às vezes fico a pensar de onde é que vinha essa força. Mas tem tudo a ver com as nossas crenças. Crenças não, que eu ainda não acreditava em nada. Mas nós estamos muito bem acompanhados. As pessoas até deviam ser mais gratas a isso, perceber quem é que os rege e porque é que nós cá estamos e achamos e gritamos ao céu e achamos que estamos sozinhos, quando afinal nós é que deixámos de existir e ficou quem nos protege. Sim, às vezes as pessoas estão ao nosso lado e nós não nos apercebemos, mas de certa forma estão-nos ali a amparar. Sempre. Agora, eu nunca vou deixar de investir, eu não vou continuar a fazer mais formações, porque já chega de doutoramento e... Não, chega. Formação, por exemplo, na área mais artística, acredito que possa precisar, até porque não sou jornalista, não sou de ciências da comunicação, mas também acho que não é necessário ser, porque tem a ver com a questão também ao talento e ao quereres aprender. Porque há pessoas que acham que são talentosas e o pedante fica lá
e já chega. Não, nós temos que Claro, obviamente. nos curvar perante quem sabe e aprender faz-se Sim, fazendo, nós não somos é? seres humanos e não sabemos tudo Sim. e aprendemos todos uns com os outros. Eu só dei um bocadinho dessa opinião e acho que também partilhas, pelo que eu estou aqui a perceber da nossa conversa, que é, tu aprendes comigo, eu aprendo contigo. Sempre. Obviamente, se calhar aprendo mais contigo porque já tens outra parte profissional, outra base profissional que eu não tenho, mas obviamente que eu aprendo, tu aprendes outras coisas comigo, se calhar, por exemplo, imaginemos na parte de viagens, podes aprender coisas comigo Sim. que não sabes, não é? Acho que é um bocadinho por aí, há espaço para todos nós crescermos. Temos é que saber quando está na fase em que estamos, em que, ok, agora aquela pessoa sabe mais que nós, temos que aprender e temos que nos baixar um bocadinho e aprender com essa pessoa. Acho que é um bocadinho por aí. É mesmo aqui. É aquilo que se chama humildade. Exatamente. Eu tenho um grave problema, como algumas pessoas, obviamente, e as mulheres são mais atacadas por aí, por isso é que eu estou a dizer eu e outras pessoas, que também deves verificar que é a minha imagem não se coaduna com o resto. Daí Exatamente. que eu, quase todos os dias, ainda ontem por acaso, um doce de pessoa, me parece, no entanto, um doce de pessoa, uma rapariga disse-me, estás aulas na universidade, assim com ar, um espanto como se... E eu pensei, mas pronto e tal, respondi, está lá tudo escrito no meu Claro, Instagram, exatamente. ok? Está lá tudo escrito, porque é que as pessoas têm que ter uma imagem que bata certo com... Porque é que eu tenho que andar despenteada, a parecer uma maltrapilha? Não entendo. Eu quando digo maltrapilha naquele sentido de não cuidar, devotar mais a exatamente. mim. Não, e até, olha, vou confessar algo que é, eu sempre que vou para a universidade, e não tem tanto a ver com esta questão do que já fiz na TV, até porque estou parada já há tempo demais, já há 2 anos e pouco. Mas houve outras coisas relacionadas com que me deram uma exposição que eu não quis, Claro. que eu não desejei, pelo menos da forma como foi colocada a início, que eu tive que negar, e detesto negar coisas, mas que foi a minha primeira resposta instintiva. Isso também não ajudou a que, juntando-se com a minha imagem exterior, claro que algumas pessoas podem pensar, olha ela, deve achar que é muito bonita. Não interessa, eu acho que sou, portanto. Eu e outras Obviamente. pessoas, Exatamente. somos bonitas e isso é um impossível muitas vezes, é mesmo, porque as pessoas precisam, não sei, o típico português às vezes precisa... Rever as suas frustrações na pessoa que está à terrível, frente. mas Acho que- as pessoas não sabem o quão nos magoam, o quão nos fazem chorar e não entendem. Yeah. Não entendem. Eu já vi isso em algumas figuras públicas estrangeiras, nem trabalham cá, e que confessam, falam disso já na meia-idade, o quão passaram, o que tiveram de prescindir para serem assim meio-meio, ficarem, Exatamente. não serem o Muito. que eram. E eu não vou deixar de ser mais ou menos exuberante. O que eu confessava há pouco é que quando eu vou para a universidade, eu vou com os meus óculos, Claro. até porque eu não vejo nada, não é? Mas posso usar as lentes, vou com óculos. Olha, às vezes não... Vou com a minha mola, gosto muito da minha mola, mola de cabelo, e sempre com o meu ténis, que não há problema algum. Agora o ténis já está na moda, Sim. aquele streetwear, não é? Mas Exatamente. antes não estava Não tanto, podia, não é? exatamente. Então vou com o ténis, olha, para ninguém me reconhecer, por causa da tal exposição, às vezes desavinda, mas não posso culpar a imprensa, porque se eu tivesse dado corda à imprensa em 2 momentos da minha vida, eu tinha tudo aquilo que as pessoas acham que é interessante ter. Claro. E não. Houve mesmo um momento em que foi dito, se confirmares que esta notícia é verdade, nós damos-te este programa. E eu disse não, e era verdade. Eu disse não. Eu recordo-me plenamente do mês, e acho do dia, e do ano em que foi. Mas ainda bem que eu disse, senão não me sentia bem agora. Nada, por acaso. Mas quem disse que sim e está mais à frente, continua. Há espaço para Claro. todos. Sim, mais uma vez vamos ter Claro. esse botar espaço para Um todos. programa com apresentadores tem sempre repórteres e tem sempre os seus co-apresentadores e tem sempre os seus assistentes. E falam de culinária, e falam podem falar de Sim. viagens, uma coisa que também nunca se fala, não percebo. Exatamente, é uma é uma tristeza. coisa que... Uma tristeza, não há programas sobre viagens, devia haver mais sobre animais, culinária há bastantes. Mas há tanto espaço para se fazer e em menos tempo, porque os programas são extensos. Sim. E se forem menos extensos,
Em termos de informação, acho que estamos muito bem estruturados. Sim, O jornalismo está muito bem mesma estruturado. opinião. A nível de entretenimento, acho que falta se calhar um bocadinho como tu referes sempre. O facto de. Eu sempre gostei muito da área da comunicação social e na altura não foi porque, para essa área porque tinha que vir para Lisboa e pronto, e a minha mãe na altura estava doente e pronto, precisava do meu apoio e acabei mesmo por ficar por outra área que eu gosto, que é a parte da gestão e turismo. Mas a parte da comunicação sempre ficou lá. E depois tive a oportunidade de fazer formação na RTP no Porto e o que me levou inicialmente a criar um projeto era precisamente o facto de achar que pode-se falar tanto sobre viagens, sobre Portugal, porque as pessoas só vêm falar sobre Portugal com os programas de domingo à tarde no entretenimento e Portugal é muito mais do que isso e falta essa lacuna e pronto, depois surgiu este projeto aqui como projeto final de formação, obviamente também é outra vertente que eu gosto de explorar, mas eu acho que sou da mesma opinião que tu, que falta a parte de viagens e tantas outras coisas que se podia falar e porque senão os programas acabam por ser mais do mesmo depois. Sempre, porque tu não vês um programa como dizes, domingo ou do que quer que seja, por exemplo, no meio de um glamping. Não sabem o que é glamping, é uma coisa simples. Ou então no meio de uma coisa mais, o turismo rural. Sim. E não como aparece. Portugal aparece sempre pintado de uma forma extremamente provinciana. É o que eu acho nos nossos programas de entretenimento. Então, mas pode continuar, claro. Porque é o que dá, realmente são os programas com mais espectadores. Sim, sim. Tem a ver também com os horários. Obviamente. Então, mas complementem com programas mais voltados para um público mais jovem, que gosta de ver Portugal, que viaja por Portugal, claro. E que tem, por exemplo, indústrias nessa área do turismo e que sabe falar como ninguém. E isso vai atrair muito mais pessoas para nos verem e para nos verem na TV também. Mas isso é apenas um nicho. Há tantas outras... Olha, por exemplo, ciências. Uhum. A parte da ciência, aliás, a CMTV penso que tem um programa que ganha um Seed of Science até. Raramente vês. Nós não temos que estar sempre a ver o BBC Selvagem com aquela voz off super interessante e lá com os Bambis, pronto, ok, muito interessante sim, ok. Mas vamos complementar, claro. De reduzir o tempo daquele programa e um programa sobre a violência doméstica e os cães de mulheres que foram vítimas desse contexto. Sim. Isto foi um dos projetos que eu propus uma vez na TVI. Há tanta coisa que se poderia agora falar, se eu soubesse que se ia abordar isto, que há imensa coisa com as crianças, claro. Do que é que elas estudam na escola e não aquela coisa típica de o que é que querem ser um dia, não, o que é que elas fazem agora. Há tanta coisa por explorar, tanta. E também não há pessoas que saibam apresentar este tipo de temas, Sim. Por aí. Também é um bocadinho por aí. Também não há investimento, porque se houvesse investimento por parte dos canais nesses programas, investia-se em pessoas para tal, não é? Porque não é? Basta, se a pessoa tiver gosto para e tiver a habilidade para comunicar, obviamente que depois é uma questão de moldar a pessoa para aquele tipo de programa. Sim. Acho que é um bocadinho nesse sentido. Aqui quase a terminar, e para não te tirar aqui mais tempo, falei inicialmente na questão da app que desenvolveste para pessoas estrangeiras aprenderem português como segunda língua. Esse foi sempre um projeto que gostaste de querer desenvolver ou surgiu um bocadinho neste teu seguimento profissional? Foi no seguimento profissional, sempre quis desenvolver porque antes houve um CD-ROM que teve bastante sucesso para ser em suporte CD. Exatamente. Porque estávamos quase na fase já obsoleta, era 2000, portanto foi em dezembro de 2009 lançado, isto o CD. E já quase não havia suporte para CDs. Então aquilo teve muita adesão e eu pensei com o tempo, demorou, mas tudo demora sempre. De qualquer forma pensei, tenho que converter os conteúdos e atualizá-los para uma app. Sim. As pessoas funcionam agora com apps. Pronto, e surgiu a app Cogenius, que é para aprendentes de língua segunda, pensando sobretudo nos nossos imigrantes, cá, também nos descendentes dos nossos emigrantes, porque senão eles perdem o contato com o português nas comunidades, por exemplo, como na Suíça, um exemplo apenas, e os refugiados, eu penso que para esta comunidade, os refugiados, ainda por cima agora, tem de ser, esta app tem que ser gratuita, porque senão eu iria contra, não é? Contra às políticas de acolhimento e que permitem que seja a título gracioso. Eu acho que deve ser, estamos a falar de acolhimento, portanto esta app será para isso. Ainda vem muita coisa com ela, tem havido atualização nesse sentido. E olha, eu semeio também, e vou colhendo, e as coisas, tenho a minha sementeira,
lá está, ainda com muita coisa para brotar Claro. e para tentar que, de facto, as coisas saiam como devido, e é o que eu desejo a toda a gente. Aliás, a minha consciência é tão tranquila que sou muito feliz Sim, comigo. sabes que se um dia, por exemplo, a parte da televisão acabar, que tens outras coisas que gostas, que Sim, igualmente gostas. mas tem que ser. O meu plano A é esse. Uma Claro. vez eu fui criticada pelo senhor Cláudio Ramos, porque ele nem sabia do que é que estava a falar, tinha a ver com um livro que saiu, ele depois, entretanto, corrigiu-se, acho que isso foi muito nobre da parte dele, mas primeiro cometeu o erro de dizer que eu tinha escrito um livro sobre uma determinada pessoa e que não tinha nada a ver, e de facto, se quem for ler o livro, que é A Janela de Deus, aquilo fala sobre maçonaria. Exatamente. Portanto, não tem nada a ver com nada. Aquilo foi idiota. Mas aquilo passou em direto na SIC na altura e eu fiquei, claro, amedrontada. Estava Claro. no meu contexto académico, tive receio de haver retaliação, porque isto mexe com a nossa vida. Óbvio. E o senhor, na altura, fez um comentário deste estilo: esta pessoa só pode ser, penso que frustrada, ou parecido a isto, um sinónimo. Frustrada, pois não quer ser uma académica, quer de facto é ser conhecida. Eu só dava a falar de um livro, penso que era a parte do livro. Como atriz, até foi atriz, este nome, eu sei, atriz, é tudo que não tinha a ver. Então, no entanto, ele deu uma oportunidade. Eu sei que aquele também foi um repto lançado Claro. para que eu reagisse. E reagi bem, Obviamente. e ele fez uma coisa que eu lhe pedi, que foi: vai passar tudo, a reportagem que passar, a minha resposta, sem edição. E assim foi. Ficou tudo corrigido. Claro que não houve um pedido de desculpas, óbvio, mas estavam lá incluídas. Sim, exatamente. Porque eu não escrevi nada sobre ninguém, nunca me aproveitei de nada nem de ninguém. Não sou uma frustrada em relação à minha vida académica, porque se há coisa que eu mais prezo é a vida académica. Se eu quero fazer televisão como aquele senhor faz, por acaso na altura ele não fazia, era um comentador de coisas cor-de-rosa, era mesmo assim. Exatamente. Qual é o problema se há espaço para todos e se todos temos competência uns mais que os outros? Claro, obviamente. Lá Acho está. que lá está, e se calhar é isso que marca a diferença da tua pessoa televisiva, porque nunca quiseste ir atrás de, lá está, como tu dizias, se tiveste a oportunidade para, se quiseres, e não quiseste, e acho que, pronto, dou-te mesmo os parabéns por isso, porque não é fácil, não é? Porque a área da televisão, a área da comunicação é uma área que toda a gente quer, não é? Sim, e as pessoas querem é aparecer. E tu aqui estás um bocadinho para trabalhar. É trabalhar mesmo. E levas mesmo isto como um trabalho. Infelizmente, muita gente, e se calhar a televisão está como está hoje em dia, em algumas partes, porque as pessoas não levam tanto como um trabalho, é mesmo só por... É um trabalho ingrato por vezes. Embora, vá lá que temos bastantes pessoas que estão corretas na forma de estar e na forma de atuar, e agora passam-me uns nomes pela cabeça a quem eu sou grata e que talvez nem o saibam, nessa área de TV, que se portam tão bem, que são tão exemplares e que merecem os Emmys e tanta coisa que já receberam e merecerão muito mais, e que são jovens também. Também estás de parabéns e espero que o quanto antes possas ter o teu projeto erguido, espero mesmo, porque é da humildade que as coisas se fazem. E já me disseram uma vez, quem é humilde não diz que é humilde. Não é assim. Então, tantas vezes uma pessoa leva na cara porque é humilde e dizem o contrário, que de vez em quando tem que se escrever. Olha, eu não sou assim. Não é porque uma pessoa tem o olho mais assim ou mais assado, ou sei lá, já sabes, tem a ver com o típico critério da beleza, sobretudo as mulheres. A mulher inteligente tem um outro, pronto, vamos ver a lista assim das mulheres cientistas. Deviam fazer, por exemplo, uma coisa engraçada sobre isso. Imagina um formato sobre Guinness na área de ciência, na área de ciências da agricultura, agrárias, assim, exatamente. E ver quem são as mulheres que mais conseguem projetos científicos. Este tipo de coisas que normalmente é abordado de uma forma muito simples, desgastada e insossa. Assim, E sempre no contexto informativo. Levar isto para o entretenimento, fazer um Guinness, as mulheres mais bonitas da ciência. Claro que eu já estou a puxar aqui um bocadinho para os realities. Exatamente. Mas por que não mexer nestes temas? É interessante, fala-se a igualdade de género. Fala-se, mas não se faz nada por... Não se faz. Mas as mulheres são muito mazinhas entre elas. Sim. Não é tanto... Os homens ajudam muito mais as mulheres do que as mulheres às mulheres. Em todos os contextos, não é só na TV. Acho que é um bocadinho em todas as áreas. É impressionante. Pronto. Olha, para terminar o podcast, a pergunta-chave, olhos nos olhos, uma palavra para te descreveres.
Ai, isso é tão ingrato, porque parece que uma palavra Uma para palavra, me uma descrever expressão, algo que achas que te descreve enquanto pessoa, enquanto profissional. enquanto pessoa e profissional. Pois, essa agora é assim difícil, porque teria muitas, a questão é essa, mas eu vou dizer a palavra machado. Porque isto tem um sentido espiritual, por acaso. O machado é uma coisa, é um instrumento, eu lembro quando era pequenina tinha que usar para cortar Sim. portanto, a madeira que ia para a lareira e custava muito e doía nas mãos, mas é com isso que tu ias ganhando força, o que era calo e não devia ser uma pele tão infantil, deixou de ser. E sempre que eu penso em algo forte é num machado. E talvez é o que me define, é a força, ele está lá para quebrar o que é muito duro. Exatamente. E de conseguires passar o caminho. Porque eu não vou lá com as varinhas de condão das fadas, não. Isso para certas pessoas dá jeito, Sim. é só assim tirar. Não, eu tenho coisas normalmente na frente com as quais tenho que lidar e que tem que ser com instrumentos assim. Machado foi como lembrei, acho que foi a coisa mais parva que deve ter ouvido. Mas acho que lá está, quem ouvir esta entrevista toda, Sim. este contexto todo, percebe que realmente é uma palavra que define porque tiveste que lutar muito, ou seja, cortar muitas coisas, dizer que não a muitas coisas para conseguires fazer outras para chegares e para bateres pé e dizer eu sou esta pessoa e quero ser reconhecida assim. Acho que faz todo o sentido utilizar essa palavra. Olha, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui presente hoje. E fiquem atentos que o episódio sairá em breve. Sigam as redes da Sandra e acompanhem as minhas que estarão na descrição. Obrigado e até à próxima.